Boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo com a live Cleverson Vale e nesta noite nós vamos bater um papo com o pastor Marcos Davi e falaremos sobre planejamento do culto, liturgia, e você é o meu convidado para participar desta live. Meu irmão já está com a gente, Clériston Vale. Um abraço, Clériston. Deus te abençoe. Vamos convidando pessoas para estar junto conosco nesta live de hoje, que está interessantíssima. Você vai acompanhar o nosso amigo Marcos Davi, que é pastor da IBAGE, Igreja Batista Jardim das Indústrias, em São José dos Campos. Daqui a pouquinho ele estará conosco aqui para conversarmos a respeito de liturgia, planejamento do culto. Minha mãe está conosco também, Iraci Pereira de Oliveira Vale. Um abraço, mãe, que bom, estamos juntos aqui nessa noite. Hoje teremos aí a presença do pastor Marcos Davi e teremos uma alegria em conversar com ele. Irmão Fernando Reis, que bênção contar com o irmão aqui, presidente dos diáconos da Ibanca, um companheirão. Um abraço, irmão Fernando Reis, Deus te abençoe. Vamos convidando amigos, pessoas para esta live de hoje. Daqui a pouco, o pastor Marcos Davi estará aqui com a gente para conversarmos a respeito de liturgia, de planejamento do culto, e será uma bênção receber vocês aqui para acompanhar. Pastor Marcos Davi já está conosco, vou convidá-lo aqui e falaremos sobre esse e demais assuntos. Opa! Vamos ver aqui. Boa noite, pastor Marcos. Boa noite, pastor Cleverson. Que prazer estar com o irmão. Que alegria tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Que joia! Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para conversarmos um pouco sobre a parte litúrgica, a parte do planejamento do culto. Eu estava falando com alguns colegas, amigos, que achei muito interessante quando o senhor esteve aqui na Igreja Batista em César de Souza, já em 2018, 2 anos atrás. Passa rápido o tempo, né? Parece que foi ontem. Verdade. E o senhor trouxe aquela bela palavra, aquele estudo, né, a respeito do tratamento do pastor e o ministro de música. E vamos bater uma bola sobre isso hoje. Pode ser? Claro, vai ser um prazer. Ok. Quero agradecer a Cleide, que está conosco também, a Patrícia Ferrari e outros que já estão entrando aqui. Vamos convidando pessoas. O Fernandão está aqui, viu, pastor Marcos? Fernando Reis. Grande Fê. Saudades, Fê. Fernando está aqui atento. Pastor Marcos, eu quero apresentá-lo a você, que talvez vai entrar, essa live fica gravada, você que não está acompanhando ao vivo, e vocês que estão aqui já, eu quero apresentar o pastor Marcos. Pastor Marcos, ele é pastor da IBAGE, Igreja Batista Jardim das Indústrias, em São José dos Campos. Ele assumiu dia 13 de junho de 2009. 2009. Correto, pastor? Correto. Então, o próximo mês completa 10 anos à frente da IBAGE. Na verdade, 11. 10 anos. Oi? Na verdade, 11 anos, 2009. 11 Isso. anos, é verdade. 2009. Pastor Marcos, ele é casado com Andréia Andrade desde 1993, pai de Giovana, Arthur e Davi. Bacharel em teologia, pós-graduado em filosofia, mestre em estudos bíblicos. Pastor, é uma alegria tê-lo conosco, o senhor que tem ajudado muito aqui a Ibanca com estudos, palestras, sempre que é requisitado, o senhor nunca disse não, sempre está com a gente aqui. E em nome da Ibanca também agradeço
a sua disponibilidade como presidente da IBANCA. Eu fico muito feliz toda vez que alguém sugere o seu nome, porque ouvir o senhor é um prazer. E Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Tá bom, pastor? Puxa, pastor, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite. Eu devolvo essa bondade, reconhecendo também o seu valor, a sua liderança, a presidência da IBANCA. Que Deus abençoe. Sempre estar com vocês, por ter um dia pertencido a essa região, para mim é sempre um prazer enorme poder voltar. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela apresentação. Que Deus abençoe, irmão, Amém. viu? Obrigado, pastor. Pastor Robinho também já está com a gente aqui, ó. Os meus amigos do peito. Deus abençoe, Robinho. Cledson também, a Marcela, o pessoal está entrando aqui. Deus abençoe todos vocês. Pastor, a pergunta inicial é sobre o pastor e o ministro de música. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessas duas funções no início, para depois a gente conversar sobre individualmente o Ministério Pastoral e o Ministério de Música, para entrar lá na frente sobre o planejamento de culto. Então, no início, eu gostaria que o senhor falasse o papel do pastor e o papel do ministro de música. Ótimo. Eu vivo a realidade de formação de uma equipe pastoral desde 2003. Então, há alguns anos, eu tenho desfrutado dessa possibilidade de uma divisão de tarefas pastorais, né? A gente sempre tem um departamento de música, né? No passado a igreja tratava assim. Depois nós vimos esse departamento tomando uma forma ministerial, mas não se deixou nesse processo de transição de nomes toda a implicação da responsabilidade de condução da música, não só na liturgia, mas nos corais, nas cantatas, nos musicais, na musicalização infantil, numa formação de uma escola de música. Mas o que acontece com uma responsabilização de uma pessoa diretamente como um ministro é que facilita muito para o pastor, porque toda demanda de escolha de hinos, de ensaios, ela é retirada, né, dos ombros do pastor. Geralmente, o pastor, mesmo que ele não tenha uma inclinação para a área musical, ele terá que, de alguma forma, supervisionar aqueles que conduzem a música na igreja. E a relação com o ministro se dá exatamente por esse compartilhamento dessa carga que, no meu ponto de vista, traz um alívio muito grande. Então, os ministros de músicas com os quais eu trabalhei, eu tenho um carinho muito grande por todos eles, com os quais eu tive a oportunidade de pastorear. Eles eram parceiros ministeriais, porque eles recebiam uma responsabilidade da condução da música em todos os âmbitos, né? Desde, como eu já disse, desde a musicalização infantil, a ensaios de cantatas e musicais, a escolas de música, como tínhamos na PIB de Suzano, e a toda a música dentro do culto. Então, a relação tem que ser uma relação de profunda cumplicidade, amizade, companheirismo, né? O alinhamento tem que ser muito preciso, porque tanto a exposição da Bíblia, e aí é algo que eu penso, tem que caminhar conjuntamente com a área da música e a adoração da igreja. Então, eu diria, pastor Cleverson, que a relação de um pastor titular e o seu ministro de música envolve não só a estrutura hierárquica ou organizacional de uma igreja, nas suas competências, mas ela inclui um grau de afinidade, exige, né, um grau de afinidade enorme entre esses dois líderes. Mas eu confesso que ao longo da história, minha história ministerial, eu fui muito agraciado por Deus com todos os ministros que Deus já me deu para poder compor a estrutura de pastorado de uma igreja. É interessante, pastor, que o senhor citou uma frase do Bill Hybels, quando o senhor trouxe a palestra,
Repete ela para nós. A pessoa, para trabalhar com ele, tinha que ter 3 Cs. Quais são esses? O Bill Hybels trabalhava com a competência, o caráter e a combinação. O seu livro Liderança Corajosa, ele expõe a essa metodologia que ele utilizava na formação das equipes pastorais ou colegiado, como a gente sempre chama, né? Então, quando ele ia convidar alguém, seja para a área da música, para a área de missões, para a área de ensino, ele sempre observava na escolha para indicação para a igreja se ele tinha competência para aquela área, então precisava ver o histórico daquela pessoa, né, ministerial, se tinha caráter, então geralmente isso a gente faz por meio de consultas, né? Então geralmente são pessoas que alguém indicou para nós, né? E por último, essa combinação, que é esse fator que eu estou dizendo de afinidade. Afinidade musical, afinidade, por exemplo, um pastor de uma igreja, ele precisaria ouvir do seu ministro sobre os aspectos que ele tem mesmo de gosto musical, né? Talvez o pastor ele queira trabalhar mais a contemporaneidade na igreja, mas o ministro ele tenha uma formação de uma musicalidade mais conservadora, talvez de conservatório mesmo, né? Então, essa afinidade, essa combinação é que Bill Hybels dizia que era muito importante para que o ministério pudesse fluir e não haver nenhum tipo de atritos, né, nessa jornada para o pastorado de uma igreja, né, para o pastoreamento de uma igreja, tanto musical quanto nessa área formal de missões, de ensino, né, e assim por diante. É interessante, porque se não andam juntos, como andarão dois juntos se não concordam, né? O ministro Correto. de música pensa de uma forma, o pastor pensa de outra forma, não vai dar certo. Tem que combinar, tem que estar alinhado à visão, a filosofia do ministério pastoral, né? E a competência é importantíssima. Um ministro de música que não tem competência para ser um ministro de música não tem lógica. Ele tem que conhecer a música, ele tem que conhecer a sua área onde ele atua e ele tem que ter caráter. Uma pessoa de mau caráter, ele nem crente é, né? Na minha opinião, nem crente é. Ele tem que ter um bom caráter, tem que ser uma pessoa convertida, uma pessoa. Eu concordo com o Bill Hybels também, nesses 3 pontos aí. E ele fala nesse livro, né, de capa amarela, né, Liderança Corajosa, muito bem lembrado, Correto. pastor. Correto. Pastor, o senhor já teve algum problema com o ministro de música em alguma época da vida? Nós sempre temos, numa formação de uma equipe pastoral, os atritos eles são previstos, né? São previsíveis que a gente tenha acordos a serem feitos durante a caminhada pastoral. Eu acredito muito que quando o pastor titular de uma igreja, ele tem muito claro na mente dele o que ele gostaria para a área de louvor, a área de adoração da igreja, a área musical, os atritos são menores. Então eu tenho aprendido muito desde 2003 que as coisas precisariam ficar muito claras, né? Logo do início do convite, sobre os anseios do pastor, né? Porque quando essas coisas não ficam muito claras para onde o pastor gostaria que a música da igreja fosse dirigida, por exemplo, pastor Cleverson, se um pastor almeja uma escola de música, ainda que a longo prazo, ou médio e longo prazo, 5 anos na frente, ele precisaria demonstrar isso no convite a um ministro de música, para que o ministro de música possa dizer, olha, essa competência eu não possuo, né? Se porventura o pastor titular ele vê como demanda a formação musical desde cedo da sua membresia, então uma musicalização infantil desde a EBD, né, o Ministério Infantil, ele terá que deixar isso claro, porque senão, ao longo do desenvolvimento ministerial, isso pode chocar
com uma expectativa não atingida. Então eu diria que em todo o campo das divergências, claro, são divergências muito pequenas que nós tivemos, sempre esteve essa característica do anseio, mas ainda não da clareza que o ministro tinha. E aí eu confesso que muitas vezes o erro estava sobre mim de não demonstrar de fato, com clareza, para onde eu gostaria que a igreja pudesse ser encaminhada nessa área musical. Então a expectativa de uma cantata para além do Natal ou para além da Páscoa, isso deveria ficar claro para que ele possa também mobilizar voluntários, né, mobilizar corais e conseguir equilibrar o tempo dele entre formação musical, escrita de roteiro para um musical, né, ensaios de banda, de orquestra. Então eu sempre acredito que os atritos e conflitos que possam existir na relação geralmente se dão nessa área da expectativa e da não clareza para o ministro do que o pastor titular enxerga ou gostaria, né, para a área musical da igreja. Quero mandar um abraço ao pastor Humberto Aragão, que está com a gente também, pastor Edivaldo Fernandes Rosa. Grandes amigos. Só tem alto nível aqui hoje, hein, pastor? Só alto nível. Inclusive, pastor Cleverson, o pastor Sim. Humberto, ele foi o pastor interino da Igreja Batista no Jardim das Indústrias durante o processo em que eu me tornei o pastor da igreja. Então, eu sou muito grato ao pastor Humberto. Ele foi pastor lá também? Ele foi pastor interino. Ele pastoreava a Igreja Batista Sião, aqui em São José. Sim. E aí, a igreja do Jardim das Indústrias tem um enorme carinho por ele. E aí, ele deu esse suporte na saída do pastor José Roberto. E aí, foi nesse momento que eu fui convidado. Então, eu tenho uma gratidão enorme pelo pastor Humberto, um carinho muito grande por ele e pela Silvia. Pastor Edivaldo é amigo do Pedro. Um abraço, pastor. Abraço para todos eles. Pastor Amauri também acabou de entrar. Deus abençoe. Parece que o Humberto hoje é a do Morumbi, né? Correto. Ele pastoreia a área de missões da Igreja Batista Morumbi, em São Paulo, com o pastor Lisânias. Muito bem. Pastor Marcos, quais os limites do ministro de música? Até onde ele pode ir? Eu acredito que por causa do companheirismo ministerial, por causa desta construção de toda a direção para a igreja, a direção espiritual, eu acho que o limite do ministro é exatamente essa afinidade para a percepção de para onde o pastor gostaria que a igreja chegasse. Então, eu nunca privei os ministros de música com os quais eu trabalhei de serem criativos, de exercerem o ministério para além daquilo que eu acredito que eles devam exercer. Por exemplo, se eles têm alguma ideia, algum projeto, algum sonho ministerial para a área da música, eu acredito que o pastor, em concordância, né, uma vez que percebeu que isso coopera para o todo da igreja, o pastor titular, ele deveria ser um facilitador, porque o pastor titular, ele tem o amparo da administração da igreja para viabilização de projetos numa comunidade. Então, essa parceria, eu acho que ela precisa estar presente nessa relação entre pastor titular e ministro de música. Então, eu acredito muito que se nós conseguíssemos definir limites, seriam, embora haja essa posição de hierarquia, né, de submissão, o ministro de música nunca deveria se sentir tolhido, né? Nunca deveria se sentir tolhido mesmo na sua criatividade ou nas suas possibilidades de expansão ministerial. Então, eu acredito que se um ministro de música tiver uma boa, souber, né, o seu papel, o seu lugar dentro da equipe pastoral e cumprir com as suas responsabilidades e manter uma afinidade com o pastor titular, um alinhamento ministerial, eu tenho certeza que os limites, eles nunca precisarão ser ultrapassados. Limites, por exemplo, de hierarquia. Então, digamos que
o ministro de música ele precise de um determinado valor ou de um determinado aporte da igreja, apoio financeiro para um projeto dele. Então, o ministro deveria se reportar ao pastor titular para que ele pudesse viabilizar isso junto à administração. Então, existem essas nuances dos posicionamentos para que isso funcione de forma legítima e não haja nenhum tipo de atrito, né, nas esferas hierárquicas da igreja. Mas, graças a Deus, nesse sentido, em todos os meus relacionamentos com o ministro de música, isso tudo sempre ficou muito claro. Então, eu acho, e continuo acreditando, hoje, quem é o ministro de música da IBAJA é o Glaubert. E todas as vezes que o Glaubert ele vem até mim e diz, pastor, eu estou com uma ideia, um projeto, eu ouço, nós verificamos se isso contribuirá para a linha que estamos conduzindo a igreja em curto, médio e longo prazo. E uma vez que isso concorde, eu sempre procuro viabilizar para que isso ocorra, para que a igreja seja abençoada. Mas é de fato muito importante que um pastor reconheça também o seu lugar dentro da equipe, né? Se a gente começar a confundir as responsabilidades, então os atritos serão cada vez maiores. Então é importante que cada um tenha muito clara o seu papel, a sua função, né? E eu diria que os limites seriam mais ou menos nessas esferas de atuação. Um pastor não deveria, de maneira alguma, ultrapassar a liderança do ministro e corrigir algo para um coral, ou ele mesmo desenvolver um projeto à parte do ministro. Então, quando há essa convergência de respeito, de carinho, de admiração, os atritos são muito mínimos, pastor. O pastor deve entender o papel de cada um, né? De cada um dos seus ministros. Ele delega a função. Correto. E confia. Como ele já contratou com esses 3 Cs, competência, caráter, e entende que ele combina com o pastor, então o pastor deve trabalhar tranquilo, delegando aquilo que cabe ao ministro, né? E não querendo estar intrometendo numa área que não é a dele. Pastor, geralmente tem pastor que é formado em música sacra também, mas a maioria Sim. não. Sim. Então, quando o pastor também tem música sacra, mesmo assim, se ele contratou um ministro, na minha opinião, ele deve confiar, delegar para o ministro, mesmo que ele tenha competência também como músico. E Correto. eu creio que o pastor trabalhando dessa forma, como o senhor está dizendo, todos saem ganhando. A igreja, o próprio ministério de música, o pastor, e há um progresso em todas as áreas da igreja. Pastor, o ministro de música ele tem uma equipe nas mãos dele. Por exemplo, ele tem a líder do coral infantil, o líder do coral da terceira idade, geralmente são regentes em igrejas maiores, né? Regentes para cada área. Ele tem a sua equipe, a sua equipe ministerial, que ele está ali para orientá-los como ministro de música da igreja. Um pastor, como que o pastor deve pastorear o ministério de música da igreja? Eu acho que você, pastor, tocou exatamente num ponto importante, voltando à pergunta anterior, de jamais o pastor interferir. Embora ele tenha a responsabilidade do todo, um pastor titular, ele responde juridicamente pela igreja e ele responde espiritualmente também. Eu quero só voltar um pouquinho, porque na minha realidade aqui na IBAJA, todas as vezes que nós vamos introduzir um pastor ou um ministro na equipe pastoral, a igreja me permite indicar, mas esse nome precisa ser homologado e também aprovado por toda a igreja. Então, eu vou tentar mostrar rapidamente como se deu o processo último que nós vivenciamos com a saída do ministro anterior, que é o ministro Ícaro Bispo, que é muito querido meu, da minha família e de toda a IBAJA também. Ele ficou conosco cerca por 7 anos. E aí recebeu um convite para os Estados Unidos, e diante da pandemia nós estamos aguardando que, terminando, ele possa concretizar
o planejamento de ir aos Estados Unidos. Com a saída do Kiko, em dezembro de 2019, a igreja me autorizou, e eu tenho isso estatutariamente, me autorizou a procurar um substituto para a área da música. Então, eu conheci, por indicação, o Glaubert. Ele veio para a IBAGE depois de conversar com todas essas instâncias que você disse, coral infantil, as bandas, backing, instrumentistas, toda a equipe técnica da igreja, som, imagem, teatro, ministério de dança. Quando eu reuni toda essa equipe que o Kiko coordenava e submeti o nome do Glaubert para eles. Eles conheceram o Glaubert e ele foi colocado num tempo de experiência. No caso dele, por morar na cidade, isso ficou mais viável. E ele, então, por 6 meses, esteve à frente dessas áreas com a minha supervisão, para que no final de 6 meses ele pudesse, então, ser efetivado. Então, esse processo é um processo muito legítimo. Por quê? Toda a equipe que antes trabalhava com o ministro anterior, que o Kiko formou ao longo desse tempo, teve a oportunidade de também participar da chegada do sucessor. Então, quando o pastor titular consegue fazer isso de forma saudável, essa transição é uma transição também benéfica para todo o corpo de Cristo, né? Para toda a comunidade, para toda a igreja. Então, agora respondendo de forma efetiva a pergunta, todas essas pessoas, elas são indiretamente cuidadas pelo pastor titular. De alguma forma, a gente os conhece. Eles estão em algumas das reuniões para planejamentos que nós fazemos. Mas, como você disse, pastor, muito bem, o pastor titular precisa confiar a supervisão e o pastoreamento. Então, existem algumas coisas que na IBAGE a gente deixa muito claro, como, por exemplo, o ministro de música, ele cuida espiritualmente também daqueles que lidera. E uma vez que ele esteja tratando de uma determinada situação que ultrapassou a sua capacidade, né, de cuidar, por exemplo, digamos que haja uma crise conjugal entre pessoas que ele cuida, né, no coral, na banda, né, no ministério. E uma vez que ele comece a cuidar, ele é casado, ele tem essas competências em sua formação para trabalhar com alguma crise, aconselhar. Uma vez que ele não consiga trabalhar, ou seja, limitado até onde ele foi, ele compartilha comigo. Digamos que que ele está lidando com uma crise de liderança ministerial dentro do Ministério de Música. Então, por exemplo, o líder do Ministério de Corais tem um problema com o irmão da técnica, né, de som. Então, quando ele não consegue convergir isso, ele pede também o meu auxílio. Então, geralmente, o pastor titular ele acaba pastoreando juntamente com os seus pastores auxiliares, né, ou com os seus ministros auxiliares. Então, é importante que a gente confie, que a gente delibere, que a gente não desrespeite. Então, por exemplo, quando há um problema que me chega do próprio ministério, eu não vou tentar resolver isso antes de chamar o ministro de música e torná-lo consciente do que está havendo e talvez juntos ou deliberar para que ele vá até lá e resolva essa situação, e não podendo ou acreditando que o limite dele já foi alcançado, pedir a minha intervenção. Então, geralmente, isso ocorre aqui na minha realidade, e isso, embora pareça muito complexo, isso funciona, né? Geralmente, esse companheirismo, essa parceria, ela tem funcionado nesse tempo aqui conosco. Então, a transição para a liderança do ministro que sucedeu o Kiko tem sido saudável. É evidente que cada vez que a gente observe transições, existe um tempo de adaptação, né? Mas tem sido isso muito benéfico para toda a IBAGE aqui que eu pastorei. O ministro de música, geralmente, ele precisa ser pastor também ou não necessariamente, na sua opinião? Quando as duas coisas estão em conjunto, eu acho especial demais. Eu acho importante. Se o pastor, se um pastor foi fazer música sacra, né, um conservatório, ou um ministro depois fez um bacharel em teologia,
Isso é importante demais para a igreja. No nosso caso, por causa do pastoreamento do pastor titular, eu não vejo como uma exigência. Na verdade, eu acredito que eu não trabalhei com um pastor que seja ministro, né, que seja músico. Eu sempre trabalhei com ministros de música, né, com formação teológica em música sacra em uma faculdade teológica, como, por exemplo, a Faculdade de São Paulo, que oferece esse curso. Mas eu não vejo, pastor, como uma exigência, não. No seu caso específico aí, ele não é pastor ordenado. Ele é só ministro de música. Ele é apenas ministro. Nós o tratamos dessa forma. Ele tem um anseio, aí entra naquela esfera de anseios, né, de desejos. Ele tem um desejo de concluir um curso em teologia, mas não para lhe dar uma formação pastoral, mas para lhe oferecer ferramentas exatamente na área de aconselhamento, na área de liderança. Então, ele anseia mais por esta vertente. Mas eu conheço, por exemplo, em outras igrejas, em que os ministros são pastores. E eu acho isso também muito importante. Acho que quando a igreja consegue viver essa realidade, ela também é abençoada e beneficiada. Mas nas minhas experiências, desde 2003, ter um ministro também que não tem uma formação teológica não é, de maneira alguma, uma deficiência. Até porque o pastor ele acaba supervisionando pastoralmente, né, no pastoreio de aconselhamento, visitação, também, né, a membresia que está debaixo da supervisão de um ministro de música. Então, via de regra, haverá esse tipo de aporte espiritual. Mas no meu caso aqui, ele é ministro, ele é reconhecido como ministro. Nós temos também uma ministra que cuida de todo o ministério infantil e temos um ministro hoje que cuida de membresia. Os três, o Glaubert como ministro de música é integral, mas o infantil, que é uma ministra, e o ministro de membresia, os dois são tempo parciais. O ministro de música, o senhor explicou muito bem que o ministério que está debaixo da autoridade dele, ele pastoreia. E o pastor titular pastoreia o ministro de música. É assim. Correto. Né? Correto. Agora, a questão que eu quero perguntar para o senhor agora, pastor Marcos, por exemplo, o ministro de música, ele necessariamente tem que mostrar todas as letras para o pastor titular ou ele tem autonomia para escolher a música que ele quiser? No seu caso específico, o senhor precisa ver antes as letras para saber se tem base bíblica, teológica? Como que funciona aí? Até que a pergunta do senhor é importantíssima. Porque muitas divergências elas poderiam ser evitadas se houvesse esse tipo de supervisão. No nosso caso, nós temos muito clara a linha que nós queremos para a área de louvor e música da igreja. Então, no nosso caso, toda a equipe pastoral, ela supervisiona as letras que são cantadas na igreja. Então, ele faz uma escolha de repertório anual, baseado no tema que nós escolhemos para a igreja. Então, anualmente, a igreja trabalha com um tema. O nosso tema, por exemplo, esse ano é Aprendei de mim, baseado naquele texto de Jesus em Mateus capítulo 11. E em cada mês nós fazemos um desdobramento desse tema, baseado nos evangelhos. A igreja inteira, durante todo o ano de 2020, ela está ouvindo do púlpito sermões baseados nos evangelhos. Então ele sabendo disso, em julho de 2019, ele construiu um repertório para que nós pudéssemos aprovar esse repertório antes, né? Antes dele começar a ser cantado na igreja. Então, por exemplo, a gente alinha a gente tem uma linha teológica batista. Então, algum cântico que possa oferecer uma dúvida ou colocar em xeque alguma das nossas doutrinas que defendemos enquanto batistas, alguma distorção teológica, elas já são acertadas antecipadamente ao início dela ser cantada. Então isso é fácil para nós, a gente aprova todo o repertório e ele não sai daquele repertório durante o ano inteiro. Isso ocorrerá, por exemplo, agora em junho,
quando nós iremos fechar o tema de 2021. Então, ele passará 6 meses, de junho a dezembro, elaborando o seu... o número de... O seu repertório, desculpa, falhou aqui. O seu repertório para 2021. Então, nós aprovaremos esse repertório também. Aí a gente tira alguma canção que nós concordamos que não cooperará para que a teologia da igreja seja preservada. Então, ele tem esse tempo de 6 meses. No início de dezembro, ele apresenta o colegiado. No meio de dezembro. Na verdade, ele vai submetendo, porque nós temos reuniões semanais, né? Então, ele pega ali 3 canções e diz, olha, eu observei essas 3 canções que a igreja não canta ainda, e eu gostaria que vocês pudessem avaliar. Então, quando chega em dezembro, todos esses repertórios já passou pelas reuniões semanais da equipe pastoral. Ele não apresenta tudo de uma vez, ele vai apresentando aos poucos, né? Isso, ele vai observando, ele vai vendo, por exemplo, já que vamos falar sobre santidade em março, essas 3 canções que a igreja ainda não canta, eu gostaria de colocar à sua disposição. Então, nós avaliamos apenas a letra, não avaliamos métrica, não avaliamos melodia, né? Mas avaliamos sim a letra para fechar, né, a teologia. O senhor falou de planejamento, e nós vamos entrar na ordem do culto agora. O ministro de música, ele recebe os temas em julho. Significa que o pastor e os seus líderes do colegiado têm de janeiro a julho para pensar no tema do próximo ano, é isso? Correto. É feito dessa forma. Sim. Em julho você já tem todo o tema do ano e meses, subtemas fechados. O ano seguinte. Correto. Ok. E como que é feito isso, pastor, na prática? O senhor pensa e leva para o colegiado, discute entre eles? Como que é feito esse planejamento anual? No nosso caso, geralmente eu tenho 3 temas na minha mente. Agora, isso tem muito do pastor titular, né? O pastor, por exemplo, como eu estou há 11 anos na IBAGE, eu sempre observo em triênio, né? Eu vejo 3 anos na minha frente. Será que seria importante ensinar para a igreja sobre mordomia? Será que seria importante levar a igreja de volta a estudarmos juntos os evangelhos, né? O ministério de Cristo? Por exemplo, o ano que vem, nós iremos trabalhar as cartas paulinas. Então, nós iremos fazer exposições de cartas. Aí, como funciona isso musicalmente? Porque é muito importante. Porque estabelecer, por exemplo, um tema a partir das cartas paulinas para 2021, e depois, para cada mês, um subtema, isso não é muito complexo, né? Nós que trabalhamos essa questão da exposição bíblica, isso é tranquilo. Mas o que é rico para uma igreja, quando nós pensamos antecipadamente o que a igreja irá ouvir, a gente consegue alinhar com o que a igreja irá cantar. Quando nós conseguimos prever o que a igreja irá ouvir, o ministro tem uma facilidade maior de construir o que a igreja irá cantar. E se a igreja canta o que ela ouve e ouve o que ela canta, isso fica de uma forma muito mais precisa, muito mais didática na mente do membro da igreja, né? Então nós fazemos assim. Eu sei, por exemplo, que ano que vem são cartas paulinas. Então, de janeiro até julho, eu estou desenhando e esboçando. Nós temos várias reuniões em julho. A pandemia, ela interferiu, como deve ter interferido também no planejamento do senhor, junto à igreja, dos colegas que estão aqui conosco. Acabou por interferir de uma forma não muito simples. Então, o que eu faço quando nós chegamos em julho, nós temos alguns encontros com um maior tempo, sábados que nós dedicamos, de uma imersão, para que eles possam nos ajudar, agora me ajudar, a confirmar se isso de fato poderia ser uma realidade para 2021. Então, eu submeto ao critério deles, olha, eu estou pensando nisso, o que vocês gostariam de
me ajudar. Então a gente muda alguns temas mensais, nós projetamos algumas ideias para encontros ministeriais. Então, por exemplo, se vamos fazer um day camp, o day camp precisa estar alinhado com aquilo que vai ser falado durante o mês. A gente tenta fazer tudo cooperar para que aquele tema seja muito bem absorvido pela igreja. Então, aí que entra o ministro de música, ele diz, olha, então eu vou pensar no musical de Páscoa, dentro dessa expectativa que vocês estão criando para o ensino a partir das cartas pastorais. Vou pensar também no Natal, com essa vertente. Vou pensar nos cânticos. Vou pensar no Dia das Mães. Então, a coisa começa a ser alinhada a partir desse tema anual que a gente projetou. Então, geralmente, a construção ela é feita dessa maneira. Eu sempre tento experimentar a participação também de toda a equipe. Então, eles acabam me ajudando demais nisso. Ano passado, nós escrevemos 3 livros, porque nós estávamos trabalhando com os personagens. Então, durante o ano, a gente viabilizou o editorial, né, de 3 livros que fizeram parte da realidade de 2019. Foi muito importante para a igreja. Então, a gente faz isso também para 2021. Como é que a gente poderia trabalhar com 2021 para que o nosso tema pudesse estar bem guardado no coração? Então, a gente projeta esse tipo de planos, né? Vamos escrever, vamos apresentar um musical em cima de uma carta paulina, vamos contar a história de Paulo, os ministérios, né? O Ministério de Homens, o Ministério de Mulheres, eles acabam absorvendo também essa linha, porque geralmente nós escrevemos um devocionário. Esse devocionário vai ajudar a membresia. Por exemplo, nós escrevemos um devocionário para 2020, todo ele baseado nos 4 evangelhos. Para 2021, eles vão receber um devocionário também com 365 devocionais baseados nas cartas paulinas. Então, isso acaba criando um alinhamento muito especial para a comunidade. É mais ou menos isso que a gente Esse devocionário é preparado pelo pastor? Sim, a equipe inteira escreve também. Então eu divido entre a equipe... São vários escritores da equipe. Sim. Eu tenho comigo o pastor Ézio, que pastoreia hoje todas as faixas etárias. Eu tenho o pastor Fernando Félix. E temos o pastor Gilson conosco. Além do líder de jovens, que é um seminarista formado, o nosso ministro de membresia e a ministra infantil. Então, eu junto a equipe e cada um de nós escreve também nesse devocionário. Então, isso é muito importante e é especial para toda a igreja, porque isso ajuda nos pequenos grupos, ajuda nos cultos domésticos, então acaba impactando mais a igreja e o tema acaba ficando mais absorvido. Após o senhor fechar em julho é o prazo final para o tema do ano seguinte. Aí, a partir de julho, o senhor começa a escrever com a equipe. Aí, em dezembro, sim, lança, é isso? É isso mesmo. O prazo final é novembro, para tudo estar pronto para ir para a gráfica. Ou não vai para a gráfica? Não, vai para a gráfica. Começo de novembro tem que ir. É um livro. É tipo um pão diário. A gente faz no mesmo formato, com 365 devocionais, né, feitas em cima do tema anual. Então isso auxilia muito. É o devocional da IBAGE. Uhum. Correto. Okay. A gente faz 500, fizemos esse ano, e a gente tem hoje 1000 membros, então eles absorvem esses 500 devocionários com facilidade, né? Uhum. Que legal, que bom. Parabéns aí pela forma. A membresia ela é pastoreada com o devocional, com as músicas, com as mensagens. É uma peça só. É como se fosse uma peça teatral. Tudo converge para a mensagem final no culto, né? Correto, pastor. Começa no culto com as músicas, a membresia já vai entendendo o que o pastor vai falar. Parabéns. Exato. É fantástico. E o planejamento do culto, a ordem do culto, o ministro de música, ele que prepara, ou é o pastor, ou é os dois juntos? Como que é isso dominicalmente? Todo domingo. Então, lembre-se que ele tem toda essa ideia já anual, né? Então, ele sabe muito bem, sim, quais as canções, porque ele tem o repertório em mãos. Isso facilita para as bandas,
facilita para quem vai escrever as músicas e as letras de cada culto. Então, geralmente a liturgia de domingo, ela já é estabelecida quando nós queremos mudar o formato. Então, nós sentamos juntos e idealizamos uma mudança no formato, que geralmente é muito pequena. Mas ele sempre alinha comigo e depois submete à equipe pastoral. Então, nós temos um grupo de WhatsApp, e aí ele diz isso já na segunda-feira, ele compartilha, ó, essa aqui é a próxima ordem de culto do domingo da frente. Então, nós sabemos quais são as canções, sabemos quem é que vai fazer o momento de dízimos e ofertas, quem vai fazer a oração pela intercessão nos problemas de toda a comunidade. Então, quem é que vai pregar. Então, nós sabemos disso tudo. Então, ela é construída com o ministro de música. Espaço... Perdão, pode falar. Perdão. Então, ela é construída comigo. Então, ele tem a responsabilidade de escrever, de organizar, mas ele submete a mim e depois nós submetemos a equipe caso haja alguma dificuldade. Porque o repertório ele tem uma implicação muito grande com filmagem, com artes que vão ser desenvolvidas, né, para divulgação disso. A gente tem vinheta durante o culto, né, que prepara o coração de quem vai ouvir a palavra com uma síntese do tema anual, o tema mensal. Então, isso tem umas implicações que precisa ser colocado logo no início da semana, né? Mas ela é feita com a participação de todos, viu, pastor? E essa vinheta é preparada por uma equipe de programa da igreja? No nosso caso, a gente fazia isso antes com irmãos voluntários, mas com o tempo a gente percebeu que às vezes o projeto ele não era desenvolvido por alguma dificuldade que o voluntariado tinha. Né? Às vezes ele não conseguiu dedicar o tempo necessário. Então a igreja vive a experiência já de 2 anos de contratação de uma empresa. Então nós temos a ideia do texto e nós enviamos para essa empresa e essa empresa desenvolve esse pequeno vídeo, que é uma vinheta, né? Que nós lançamos, geralmente é 1 minuto, não passa disso. Antes do início da pregação, isso é colocado no telão para que a igreja possa assistir, né? Que legal, que joia. Pastor, há espaço para solistas, pessoas que querem cantar? E o que ele precisa fazer para entrar no programa? Vamos imaginar, a música não tem nada a ver com o tema, ou tem que ter a ver com o tema. Como que funciona aí? Para nós, todos os domingos tem essa música do solista, do dueto, do quarteto, do coral. Toda música ela precisaria estar alinhada. É evidente que a gente não faz isso com 100% de precisão, mas nós buscamos que isso seja uma excelência nossa. Então, já de antemão, o ministro de música ele contata alguns solistas, duetos, o coral, e as músicas são ensaiadas previamente. Voltando, pastor Cleverson, sempre que pudermos antecipar um planejamento, o ministro de música terá uma facilidade muito grande para buscar antecipadamente uma música especial durante a liturgia para que tenha a ver ou esteja alinhada ao sermão daquela noite. Então, por exemplo, no próximo domingo, o sermão, quem vai pregar é o nosso ministro de membresia, seminarista formado, a gente teria o concílio dele agora em junho, e por causa da pandemia, a ordem não pôde se reunir, é evidente, então nós vamos fazer isso para o final do ano. Mas ele vai pregar sobre Zaqueu. Então, existe uma canção, e essa canção vai falar sobre a salvação. Então, a tônica do culto é a salvação de Zaqueu. O tema é evidências da salvação que Cristo realiza na vida de alguém, na vida de um ser humano. Então, a música especial, ela vai girar em torno dessa premissa, né? De que o Senhor nos salvou, de que o Senhor nos ama. Então, isso fica muito simples, não é muito difícil, né? Mas há espaço, sim. Como é que essas pessoas elas chegam ao ponto de cantar? Então, semestralmente, o ministro de música abre oportunidades para alguma pessoa com talento que queira cantar, seja no coral, que queira tocar, possa procurá-lo. Então, ele testa cada uma dessas pessoas, ele começa a investir nelas, treiná-las, para que elas possam, então, nos ajudar durante a liturgia com essa música
do centro da celebração, que é a música que antecede ao sermão. A nossa ordem de culto, eu não sei se o senhor vai perguntar isso, mas se eu pudesse agora já mostrar como é que é a nossa ordem de culto, porque ela é fixa. Pode adiantar. Uhum. Nós sempre iniciamos com uma abertura de boas-vindas e um preparo da primeira canção. Então, é sempre pastoral. O pastor dá as boas-vindas e ele dá abertura, depois das boas-vindas, com uma reflexão de 1 minuto, é bem rápida, da primeira canção. Então, ele dá as boas-vindas, a gente tem transmissão pela internet. Então, ele dá as boas-vindas a quem nos acompanha pela internet também, e dá uma deixa do que nós vamos cantar, e ele ora, agradecendo a Deus por isso, consagrando a celebração a Deus, pedindo que o Senhor aceite o nosso louvor. E a primeira canção, ela já foi preparada pelo pastor que deu as boas-vindas, a abertura do culto. A segunda música, ela é ministrada pelo ministro de música, e ela já prepara, é uma canção geralmente de intercessão, de entrega da nossa vida, de confiança a Deus, porque logo depois nós vamos orar pelos problemas, às vezes chamamos à frente, quando era culto presencial. Hoje, por causa da internet, nós dizemos, olha, há um momento agora específico para você colocar diante de Deus seu coração, suas angústias, seus problemas. A terceira música já é a música dos dízimos e ofertas. Então sobe alguém e dá uma palavra sobre dízimos e ofertas, a igreja senta, depois do segundo culto, depois do segundo cântico, ela senta, ela é ministrada sobre dízimos e ofertas, o ministério canta, a igreja consagra os seus dízimos e ofertas, há uma oração, e logo depois disso vem a música especial. Então há uma música especial, depois a vinheta, sermão e uma canção de resposta ao sermão. Então nossa liturgia é muito simples. Então ela não muda muito nesse formato que a gente tem feito já há 2 anos. Quanto tempo dura tudo isso? 1h30. 1h30. Que bom. Pastor, infelizmente esse tempo é rápido demais. A live no Instagram é 1 hora. Ele cai Mas sozinho. Eu não quero bom. que caia, eu quero deixar gravado. Eu gostaria que o senhor deixasse aí 3 minutinhos de uma mensagem para todos que estão ouvindo e aqueles que irão ouvir e fizesse uma oração no final. Mais uma vez, eu quero agradecer muito o senhor ter aceito o convite para estar com a gente aqui nessa noite. E quero convidar vocês que acompanharam o pastor Marcos Davi hoje, que amanhã tem uma live extra, às 15 horas, com o pastor André Anéas, que é o coordenador de pós-graduação da Teológica. 15 horas, amanhã, sexta-feira. E às 21 horas, eu estarei aqui com o pastor Antônio Cucu Filho, que é presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Paraná. Então, convido vocês amanhã. Pastor, brigadão mesmo. Deus te abençoe a sua vida, a sua família, proteja desse vírus aí, proteja todos nós. E uma mensagem final aí de 3 minutos e uma oração. Que Deus te abençoe. Pastor Cleverson, muito obrigado. Foi uma honra participar dessa live com o senhor. Deus abençoe sua vida, sua saúde, sua família e o seu ministério também. Eu queria deixar para todos que nos acompanharam aqui e que vão nos acompanhar depois, uma expressão de Abacuque no capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, todavia a minha alma se alegrará no Senhor. Existe um cântico que a gente canta que diz, te louvarei, não importam as circunstâncias. A adoração, ela precisa fluir no deserto, na tempestade, na fornalha e também nas pandemias. É importante que nos lembremos que o Deus da nossa adoração, razão da nossa vida, o Senhor de toda a nossa existência, Ele é digno de ser exaltado em tempos difíceis como este que nós vivemos. Não se esqueça que a tua alma pode adorar e pode exaltar o Senhor em tempos como este que nós vivenciamos. Foi Charles Swindoll que escreveu que o louvor ele acaba sendo muito mais especial para nós quando ele se sobressai por causa do sofrimento, quando ele sobressai no dia mau. Então, para todos que nos acompanham, lembre-se de adorar ao Senhor, mesmo e apesar, como disse Abacuque, apesar das circunstâncias, porque Ele é digno de toda a nossa adoração, digno de todo o nosso louvor.
E eu queria orar agradecendo por esse tempo juntos, pedindo que Deus nos abençoe e nos proteja também de todo mal. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela vida do pastor Cleverson, por todas as responsabilidades que o Senhor tem confiado ao teu servo, por seu casamento, por sua família, por seu ministério, pela liderança da Ibanca, que o Senhor o abençoe, o capacite e o proteja de todo mal. Obrigado por esse tempo com todas as pessoas que estiveram conosco e aqueles que ainda poderão assistir, que o Senhor nos use cada um desses assuntos para edificação, para o louvor da tua glória. Confiamos em ti e declaramos a Deus toda a nossa dependência do Senhor e rogamos juntos que a tua intervenção seja plena sobre toda a terra, em especial sobre a nossa pátria, convergindo todas as ações do governo, das instâncias de autoridade superior para o bem de toda a nação, para o bem do menos favorecido. E que em nome de Jesus vejamos a glória do Senhor e aprendamos contigo depois que tudo isso passar. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um abraço, pastor Marcos Davi. Outro pastor. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém.